Olá, sejam bem-vindos. Estamos na Casa do Butantã, uma casa que faz parte do Museu da Cidade de São Paulo. Museu esse que conta, além desse espaço, de mais outras 12 casas espalhadas pela cidade e com mais 3 acervos, um fotográfico, de bens móveis e um documental. Interessante também do Museu da Cidade é que ele enxerga o extramuros dessas casas, desses ambientes, também como um acervo onde a gente pode pesquisar e utilizar para diversos outros tipos de dinâmicas do nosso trabalho. É interessante a gente pensar esse local, que atravessou vários períodos históricos da cidade, como não só um documento, mas também algo que remete a várias dinâmicas do nosso dia a dia. Nós não temos, de fato, um registro histórico que fale quando a casa foi construída em si, mas a gente acredita que ela foi construída em meados do século XVIII, pois a gente tem outras casas bem parecidas com essa, espalhadas pela cidade, aí sim com esses registros. O que a gente tem num primeiro documento histórico sobre essa casa é uma venda dessa propriedade no ano de 1822 entre duas famílias paulistanas. É importante pensar também que a forma como a gente enxerga esse ambiente hoje em dia, ele vem a partir de um restauro que foi feito na década de 50. Tá? Então ele tem todo um olhar construtivo, um olhar sobre a dinâmica desses espaços, dados a pesquisa desses arquitetos que trabalharam nesse ambiente. Não significa que de fato esse ambiente era assim no período histórico, períodos históricos passados. Importante também pensar que esse momento de restauro da casa, em 1950, foi um período de grandes comemorações da cidade de São Paulo, dado ao quarto centenário da cidade. E houveram toda uma pesquisa, uma construção simbólica quanto à história da cidade, e viram em si no Bandeirante, na figura do Bandeirante, um ser que poderia ser apegado quanto a dar essa dignidade quanto aos paulistanos. Figura essa que hoje em dia a gente enxerga como muito controversa, a partir de vários historiadores que vieram revisando toda a documentação histórica quanto a isso. Pensando ao redor, aqui onde a casa está instalada, a gente tem o bairro do Butantã. O bairro hoje em dia é bem estruturado, um bairro nobre em si, mas que em outros momentos históricos era uma zona rural, né, bem afastado do que é o centro da cidade, o que era considerado de fato a cidade de São Paulo. E saindo por esse lado da casa, a gente tem uma sala do lado esquerdo, onde a gente consegue enxergar um pouquinho quanto a estrutura e a técnica construtiva desse ambiente. É um ambiente que foi construído com uma técnica chamada taipa de pilão, uma técnica bem característica para construções no período histórico dessa casa, principalmente em locais próximos de rios e praias. Nessa parede a gente tem uma vitrine onde a gente consegue enxergar um pouquinho de como que é essa técnica. Ela leva como matéria-prima o barro e insumos orgânicos e naturais do que tinha próximo dessa propriedade, né? Aqui em si a gente tem pedregulhos, madeira, folhas de árvore e até vísceras animais para constituir essa parede. Importante também a gente pensar quanto à mão de obra utilizada para a construção dessas casas, né, desses ambientes, né? Nesse período, comumente, era uma mão de obra escravizada, principalmente indígena, e eu acho bem importante a gente citar sobre essas pessoas e pensar que esses ambientes eram frequentados e tinha manipulação quanto a essas pessoas nesses locais em si. Seguindo aqui em frente, a gente consegue enxergar um pouquinho de como a gente utiliza esse espaço hoje em dia. Nessa sala a gente tem uma exposição fixa que fala um pouquinho sobre as enchentes da cidade de São Paulo. Tá? Esses locais, tanto essa casa como as outras 12 do Museu da Cidade, abrigam exposições de curto, médio período e também exposições que ficam fixas e permanentes.
essa questão das enchentes é algo bem característico para a gente falar nesse local, porque a gente tem aqui bem próximo o Rio Pinheiros, que a gente tem um acesso pela frente da casa hoje em dia, mas anteriormente a 1900 esse rio ele passava do lado posterior, daria para a gente enxergar mais ou menos daqui, no final dessa praça, onde ele passava. E a partir de 1900 a cidade de São Paulo teve vários projetos urbanísticos e várias alterações na cidade em si, que acarretou na retificação desse rio e na forma como a gente enxerga ele hoje em dia, utiliza ele hoje em dia. Para finalizar, eu queria deixar alguns pensamentos e alguns questionamentos para vocês. Uma questão que eu acho muito importante é a gente imaginar por que essa casa em si foi mantida de pé, em diferença de outros tipos de construções e outras casas da cidade. Tá? E a gente também é muito importante a gente pensar quanto a que memórias a gente tem nesse ambiente, tá? A memória de quem a gente está mantendo.